Queridos irmãos e irmãs, estamos em tempo de graça e misericórdia de uma maneira toda especial. O convite que sussurra em nossos corações da parte de Deus infinitamente bondoso é que aproveitemos este tempo de graça. Hoje é o dia de graça, hoje é o dia da salvação, como escutamos da carta de São Paulo na quarta-feira de cinzas. Esse hoje da salvação é o hoje da nossa caminhada humana e cristã. Cada um aonde se encontre. Não temos uma caminhada igual, todos somos diferentes. Deus nos criou cada um único e irrepetível, e cada um de nós se esforça à sua maneira a corresponder à graça. Infelizmente, não sempre conseguimos dizer sim a Deus. Caímos, pecamos, cedemos a tentações, aceitamos critérios que não são os de Jesus. Então Deus, nosso Pai, por meio da Igreja, nossa Mãe, nos oferece uma e outra vez esses momentos especiais de conversão, tempos especiais, no qual somos chamados de uma maneira toda especial a buscar um passo mais na nossa conversão a Deus. Volta, meu povo, volta ao teu Senhor. E essa conversão depois, para cada um de nós, de modo diferente, tem uma chamada concreta. A pergunta que nos deve acompanhar e a qual devemos responder durante a Quaresma é: em que o Senhor está me chamando concretamente a me converter nesta Quaresma de 2017? Com a finalidade de que, com o meu coração mais purificado, desprendido, renovado pela graça de Deus, eu possa celebrar com fruto o mistério central da minha fé, a paixão, morte e ressurreição do meu Redentor, Jesus Cristo. E diante desta realidade, queridos irmãos e irmãs, nós, da Quaresma, do tempo de conversão, nós podemos ter duas atitudes fundamentais. Ou aguentar a Quaresma e vivê-la de um modo, puxa vida, como verdadeiramente só um deserto de provas e dificuldades, ou de coisas que eu tenho que realizar de um modo particular e que me custam. Ou eu posso pensar em modo totalmente positivo e dizer: obrigado, Senhor, por esse tempo que me concedes para eu melhorar, para eu terminar esta caminhada mais perto de Ti, numa comunhão mais profunda com o Teu Filho, meu Redentor. E por isso a nossa oração coleta de hoje dizia de modo claro qual é a meta principal da nossa Quaresma: crescer no conhecimento de Cristo e corresponder com uma vida mais santa a esse amor imenso de Deus manifestado nele por todos e cada um de nós. Por isso eu convido-lhes a purificar nesse primeiro domingo de Quaresma o modo de ver a mesma Quaresma. Não simplesmente como um tempo de que eu tenho que aguentar ou fazer certas obras e sacrifícios, mas como um momento de graça que me dá uma oportunidade única na minha caminhada de fé, para que purificado, deixando-me purificar por Deus, pela ação do Espírito Santo, meu coração, minha consciência, como diz a carta aos Hebreus, seja purificada das obras mortas, e eu possa servir ao Deus vivo, na verdade e na liberdade. O nosso primeiro domingo de Quaresma nos fala sobre esta realidade da tentação. E aqui eu gostaria só de partilhar duas ideias simples com vocês. A primeira é que nós precisamos, talvez, corrigir, pelo menos é o que dá a impressão escutando o modo como as pessoas se referem ao tentador, ao diabo, às vezes quase colocando ele no mesmo nível de Deus. E parece que tem uma força essa realidade que existe, o diabo existe,
Mas parece que se coloca no modo que as pessoas veem a tentação ou a ação dessa criatura na própria caminhada, parece que está ao mesmo nível de Deus, e Deus parece que passa a ser a força do bem e o demônio a força do mal. Purifiquemos de imediato esse tipo de visão. Deus está aqui, o demônio está aqui. Deus é Deus, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, meu Criador e Redentor, dono completo e absoluto de tudo. O demônio é uma criatura que desobedeceu, e no mistério da caída, era boa no início, caiu e virou o que virou, o pai da mentira. Segundo lugar, por isso, toda tentação, queridos irmãos e irmãs, é uma mentira. Se querem dizer, podemos dizer de uma maneira, como eu escutei uma vez um pregador, uma maneira gráfica, é um copo de veneno doce que o demônio oferece, tem aspecto de licor, mas é veneno. E veneno a gente nem se aproxima para cheirar, a gente foge, rechaça, recusa, diz não quero, porque é veneno. E quem me diz que é veneno aquela proposta é a palavra de Deus que eu frequento e sou chamado a frequentar durante a quaresma de um modo todo especial, e que me purifica meus critérios, minha inteligência, meu modo de ver as coisas e me mantém na verdade, no bom caminho. E assim, com a palavra de Deus, com o escudo e a espada da palavra de Deus, eu me defendo dos ardis daquele que é pai da mentira e somente da mentira. Mas que por ser mais inteligente que nós, reveste essa mentira com alguma coisa de verdade para tentar nos seduzir. Vamos olhar para esse episódio do jardim que nós escutamos na primeira leitura. Como que o demônio começa o diálogo com a mulher? Não disse Deus que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Se a gente ler um pouquinho antes, o que Deus disse para o homem e a mulher quando os colocou naquele paraíso de delícias? Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos um. Menos uma árvore vocês não comem, porque não lhes corresponde comer. Porque ali é fonte de veneno para a vida de vocês, e é a tentação que nos acompanha de querer determinar o bem e o mal que só pertencem a Deus. Só Deus determina o que é bem e é mal, e que na sua luz misericordiosa ilumina a nossa consciência e nos ajuda também a ver e a seguir o bem e evitar o mal. A mentira do diabo continua quando ele diz, quando a gente vê que ele envolve a mulher naquela metade de verdade, mas já se confundiu, que a mulher diz, não, daquela árvore do centro do jardim nós não podemos comer, já se embrulhou toda. Deus disse da árvore do bem e do mal que não podiam comer, e nós escutamos agora, o texto sagrado diz, a árvore do centro do jardim era a árvore da vida em plenitude, da vida eterna que Deus tinha para nós e tem para nós. Dessa árvore o homem e a mulher eram autorizados de comer e comer em abundância, porque o nosso Deus é Deus da vida, não Deus da morte. E aqui vem uma grande lição para nós, e com essa ideia e uma mais só, terminamos a nossa reflexão, e deixo para a nossa meditação essas verdades. Deus, nosso Pai, tem projeto de vida em plenitude para todos e cada um de nós. E tem muito mais coisas que nós podemos do que daquelas que nós não podemos. O demônio se encarrega a ficar insistindo no que a gente não pode, para que a gente aí se agarre ao que não pode, e não nos faz ver todo o resto do jardim, das coisas boas do mundo e da vida que eles têm para nós. E por isso a verdade que é Jesus nos liberta e nos ajuda a viver sempre mais em plenitude. O projeto do Pai é vida. Consequência do pecado do jardim, a morte entra no mundo. Por isso nós pedimos a Deus essa graça de seguir recebendo uma força, porque a tentação é parte do caminhar cristão humano, mas que a gente, nos momentos de tentação, tenha força,
olhando o exemplo do nosso Redentor, que responde com a palavra de Deus de um modo simples, não dialoga com a tentação, com o tentador. O tentador vem com os embrulhos e Jesus só diz uma frase da Escritura. Nos primeiros séculos da igreja, essa era a resposta dos cristãos. Sentia a tentação, pegava a palavra de Deus e lia com calma, deixando que ela fosse iluminando o coração, fortalecendo. E assim o demônio foi-se embora, como foi quando diante de Jesus, que firme na palavra, termina dizendo: só a Deus eu sirvo, nós servimos, devemos servir. E por isso, contemplar Jesus, Ele venceu por nós, para que nós tenhamos força de vencer. Vamos meditar, a partir desse domingo, um pouco mais nessas atitudes do nosso Senhor, diante do tentador, em contraste com a resposta da mulher, representante de todos nós. Não dialogar. Sentiu a tentação, reza, responde com a palavra, lê a palavra, se afasta. Nosso Senhor dirá no Jardim de Oliveiras: vigiai e orai para não entrardes na tentação. É a tradução correta. Não simplesmente não cairdes, cairdes é a consequência. Botou o pé, irmãos, Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós pedimos ao nosso Senhor bondoso, o seu Espírito Santo nos ilumine a todos e cada um de nós, nos dê a sua graça generosa para vivermos este tempo de graça como um momento maravilhoso na nossa vida, uma passagem verdadeira do Deus que nos ama e quer renovar-nos, porque nos quer mais próximos dele. E assim, purificados por esse esforço da Quaresma com as suas obras específicas, possamos celebrar com fruto o grande mistério da nossa fé, a Páscoa de ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.